Divina misericórdia, divina misericórdia. Mas vai dar certo, tá bem? Hoje vocês veem a nossa obra sobre as obras de misericórdia, né? Vamos ver os objetivos. Espera aí. O objetivo do encontro. Porque chegar tarde hoje. Oi, Afim, Lourdes, posso ler? vamos lá, Lourdes, vamos lá, querida. Oi. Vamos Obras lá, de misericórdia. O objetivo do encontro. A prática de boas obras deve ser para nós não só a possibilidade de cumprir o mandamento do Senhor, deve levar-nos a aperfeiçoar o amor verdadeiro que visa não o nosso próprio bem, mas o bem dos outros. Então, como eu falei para vocês, é interessante que nós começamos hoje com a aula Obra de Misericórdia, depois nós vamos estar repartindo ela, né? O que é obra de misericórdia física, o que é espiritual, e eu achei engraçado que eu estava aqui com o livro da Divina Misericórdia, da Santa Faustina, e aí nós estávamos, a Vera, eu, Cassiano, Cristiane, nós estávamos pensando de nós fazermos hoje uma aula assim, de orações, né? E da gente pedir para o padre expor o Santíssimo e a gente fazer uma oraçãozinha, mas infelizmente o padre Dileno está muito ocupado lá. O padre Edson, ele também está muito ocupado, não respondeu a nossa pergunta, então é capaz deles também estar muita correria eles fazem no santuário, né? Então nós vamos fazer uma próxima oportunidade, nós vamos estar fazendo as orações que nós estamos querendo fazer pela paz mundial, pela situação no Oriente Médio. E eu achei interessante que nós estávamos aqui pensando assim, puxa vida, eu não queria faltar sem rezar. Agora as meninas falaram para a gente rezar, eu não queria faltar sem rezar, seria tão bom rezar, seria tão bom fazer a adoração, né? E aí eu peguei aqui para começar, eu abri aqui, saiu aqui no Diário de Santa Faustina, o 146, parágrafo 146. Está escrito aqui assim: oração. É pela oração que a alma se arma para toda espécie de combate. Em qualquer estado em que se encontre, a alma deve rezar. Tem que rezar a alma pura e bela, porque de outra forma perderia sua beleza. Deve rezar a alma que está buscando essa pureza, porque de outra forma não a atingiria. Deve rezar a alma recém-convertida, porque de outra forma cairia novamente. Deve rezar a alma recém-convertida, deve rezar a alma pecadora, atolada em pecados, para que possa levantar-se. E não existe uma só alma que não tenha a obrigação de rezar, porque toda graça provém da oração. Eu achei engraçado que nós estávamos com aquela apreensão de querer fazer oração, de querer rezarmos juntos, de fazer uma adoração. Não. E aí eu abri aqui, peguei o diário para pôr para cá e acabei abrindo nesse parágrafo, né? Agora vocês veem, o que dá para a gente estar praticamente associando com a nossa aula de hoje, que é justamente sobre obras de misericórdia, né? Então ali nós vemos que é nossa obrigação sempre. Não é só no momento de aula que a gente está apreensivo porque não está conseguindo fazer a nossa oração. Nós vamos estar sempre em oração. Seja agora, seja ao levantar, seja ao deitar, seja na hora do almoço, seja às 3 da manhã na misericórdia. Nós sempre estamos em oração. Então, nós podemos ser os batalhadores, podemos ser os soldados de Cristo, podemos ser aquele que vai estar em oração, pedindo a Jesus que venha à frente, que Jesus acaba com todo esse problema que está tendo dos povos se revoltarem um com o outro, né? Que ele acabe com essa força do homem de querer ser mais que o outro e colocar aí essas bombas atômicas, né? Quanto mal. Nós lembramos as bombas que caíram em Hiroshima e Nagasaki.
Quantas pessoas ficaram todas defeituosas? Quantas e quantos milhares morreram? Né? E aí eu peço a Jesus que ele mostre para o homem quem é o poder. Quem é que detém o poder em suas mãos? E por que é que detém esse poder? Porque o Jesus, Deus, estar detendo em suas mãos o poder, não é para demonstrar força para o outro lado. É para proteger o seu povo, para proteger todas as pessoas que são o objetivo maior de Deus. Aqui Jesus ele está falando para nós hoje, para nós aperfeiçoarmos o amor verdadeiro, que não visa o nosso próprio bem. Então as pessoas estão tudo assim, querendo se engrandecer, tendo bomba atômica, tendo isso, tendo aquilo, mas quem detém o poder na mão, quem detém toda a verdade, toda a paz, é Jesus, é Deus. Então nada o homem vai conseguir ganhar com essas lutas que ele está fazendo. Jesus nos ouve, Jesus ouve os seus apóstolos, Jesus ouve o seu povo. Vocês podem ver, às vezes, quanto pedido que vocês fazem a Deus, e as pessoas estão rezando, depois quando você começa a fazer, daí um tempo você percebe que teve uma resposta boa. Por quê? Porque Jesus ouve o seu povo, ele ouve o seu povo. E para nós, então, vamos essa noite, nós fazermos assim uma dedicação a Jesus, de que todas as orações que nós fizermos durante os nossos dias também seja incluindo a paz mundial, que seja Jesus fazendo com que todo esse embramento que está tendo, as pessoas quererem uma querer mais que o outro, que seja apaziguado, que eles vejam na história da vida deles, dos povos deles, tudo que eles já perderam, tudo que ganharam, mas ganharam à base de sangue do seu irmão, e depois, com certeza, perderam tudo de novo, porque senão não estavam aí atrás de poder, de poder. Se estão atrás do poder, é porque não tiveram poder até hoje. Então, não adianta lutar pelo poder, porque eles não vão conseguir. O poder detém a Jesus nas suas mãos, e eu sei que ele vai cuidar de todo o nosso povo. Então, vamos fazer isso. Esses dias, façamos as nossas orações, pedindo a Jesus que ele apazigue o coração do homem, coloque paz no coração do homem, e acalme essa ânsia dele, né, de querer acabar com os outros povos. Que Deus tenha misericórdia do ser humano, porque o dia que Jesus quiser, que Deus quiser ficar bravo, aí a humanidade está perdida. Aí está perdida. Por enquanto, Deus está sendo muito compassivo, muito amoroso, está deixando a justiça do lado, está agindo com o seu coração, a sua misericórdia, e que ele tenha paz todos os povos para poder acolher aquilo que Deus reserva para todo ser humano, né? Reserva para o homem, que é isso que ele quer para nós, que nós também queremos na nossa vida, que é paz, saúde, amor, alegria. Vamos para frente, Lourdes? Fica difícil essa língua mordida aqui. Sagrada Escritura, Mateus 25, 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, doente e me visitastes, na prisão e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei:
Em verdade eu vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestiste, doente e preso e não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome e com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? E ele responderá com essas palavras: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Amém. Vocês veem, né? Essa passagem de Mateus é uma passagem muito importante. Ela fala tudo sobre nossas obras de misericórdia, né? Que seria aí suprirmos as necessidades pessoais, a necessidade física do ser humano, que era dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, né? Por quê? Humana, porque senão você acaba tendo uma doença, acaba tendo um desgaste físico, porque você não comeu, você não bebeu, você vai morrendo até a míngua, né? Então, aqui, ele está explicando isso para nós, que nós temos que ver. Estava nu e me vestistes. Isso aí é uma coisa pessoal, é uma coisa corporal, né? Doente me visitastes, na prisão e vieste ver-me. Isso aí até eu fico meio assim, porque prisão mesmo é difícil eu ir. É difícil eu ir, porque a gente quase não vai fazer visita na prisão, não sabe nem como é que faz, né? Nem como é que pode fazer. E assim, eu acho muito interessante. Toda vez que eu leio essa lição, eu lembro que eu cuidei muitos anos, né? Muitos anos, meu marido doente, ficou 20 anos na cama. Eu cuidei dele até ele partir para Jesus. E aí eu achei engraçado que não é engraçado, assim, isso é interessante, que quando ele foi embora, eu estava na igreja, né? Aí eu olhei para Jesus assim, falei para Jesus, Jesus, e agora? Aonde é que o Senhor me quer agora, né? O que eu vou fazer agora? Aonde que o Senhor me quer? Eu quase morri do coração. Virou assim, minha cabeça falou assim, eu te quero nas prisões. Eu falei, eu? Eu não vou para a prisão, não. Mas aí, você sabe que foi muito engraçado. Essa história é longa, não dá para contar. Mas eu achei interessante que depois eu foi feito um processo assim que eu fui descobrindo o porquê da prisão. Era engraçado que assim, a reunião que eu tinha, a pessoa me chamava, mostrava uma coisa que tinha relacionado com isso, outra coisa. E aí, um dia, eu achei o telefone que tinham dado para mim, conversar com a pessoa, só esse respeito. Aí, quando eu liguei, a pessoa atendeu, eu pensei que era assim, a moça atendeu, eu falei, quero falar com fulana, eu vou chamar, fulana, fulana para você. Aí eu falei assim, escuta, aí é um salão de beleza, aí é o quê? Não, esse aqui é a secretaria da penitenciária. Eu falei, minha Nossa Senhora, o que o senhor está aprontando comigo? Mas você sabe que eu acabei fazendo aqui a universidade que eu trabalhava, acabei fazendo um projeto muito lindo, com todas as penitenciárias da nossa região. Chamava Onoeste Inclusiva. Agora não consigo lembrar o nome inteirinho, não, que é a cumpridão. Mas eram ações, assim, sociais, né? Era para a gente poder... Aí, o que aconteceu? O que eu fui descobrir? Quais eram os mais presos que existiam ali na penitenciária? E para quem é que Deus estava me chamando? Os próprios agentes penitenciários. Todo o pessoal que trabalha
na agência penitenciária, porque você vai ver, eles ficam ali o tempo todo igual preso, e eles não são presos, né? Eles ficam ali passando muita necessidade, muito medo, porque ele pode ser, a pessoa, um preso pode tentar atacar a família dele, tentar, você vai fazer isso, não faço isso, vai fazer isso, não faço aquilo. E aí você observa que eles vivem num sofrimento tremendo. E eu tive várias experiências nesse sentido com esse programa. Esse programa eu acabei fazendo ele, acho que 6 anos e meio. Mas era assim, se tornou um projeto, um programa muito bom, muito bonito. Fez uma união de toda essa região nossa, que tinha acho que 36 prisões. E aí a gente fez um trabalho muito bonito com eles. E eu fiquei pensando, engraçado, eu pensei que Deus queria que eu fosse lá, entrar na prisão, atender um preso, conversar com eles. E a gente tem medo, né? Tem medo porque hoje em dia a violência é tão grande, né? Nós vemos violência em todo lugar também, não é só nas prisões, nós temos violência. E aí eu achei interessante isso, que no fundo era para trabalhar com os próprios agentes penitenciários. As experiências que eu tive ali me mostraram muito isso. Então, você vê, aqui Jesus está pedindo para nós suprirmos as necessidades do nosso irmão, necessidades pessoais, fome, beber, sede, vestir, recolher a pessoa, né? Tudo isso você está ajudando a pessoa praticamente na necessidade física dela. E a gente, o apóstolo de Divina Misericórdia, digamos assim, que a missão dele é levar a Divina Misericórdia a todas as pessoas e praticar as obras de misericórdia, as obras de caridade, que Jesus pede para nós praticarmos. Então, assim, a gente vê muitos cenáculos fazendo ações assim, uma atrás da outra, para poder suprir a necessidade do povo. E aí nós vamos estar fazendo essas ações, nós estamos praticando bem, praticando amor, praticando a acolhida ao outro, né? Agora, tem o cenáculo que faz, por exemplo, assim, programa uma atividade por mês. Então, esse mês vai juntar material de limpeza, aí eles juntam tudo, levam para o lugar. Esse mês vai ser material, vai ser alimento. Outro mês vai ser, entendeu? E fazem essa coleta e vão entregar em algum lugar. Mas também a gente sabe que aqui vem o quê? Os nossos outros, deixa eu passar aqui para frente, as nossas outras obrigações, que nós vamos ver aqui, lá na frente são as espirituais, que eu também acho muito importante, inclusive, é o que nós estávamos falando sobre rezar, sobre fazer orações pelo próximo, né? Quantas coisas a gente alcança a graça de conseguir por causa de estar colocando em oração. Vamos seguir com o Catecismo, Lourdes? Catecismo número 2447. As obras de misericórdia são as ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espirituais, como também perdoar e suportar com paciência. As obras de misericórdia corporais consistem, sobretudo, em dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, visitar os doentes e prisioneiros, sepultar os mortos. Dentre esses gestos de misericórdia, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos de caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. Quem tem 2 túnicas, reparta-as com aquele que não tem, e quem tiver o que comer, faça o mesmo. Dai o que tendes em esmola, e tudo ficará puro para vós. Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir, e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia,
E alguém dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário, sua manutenção, que proveito haverá nisso? Pode continuar. É o número 2448, sob suas múltiplas formas, extrema privação material, opressão injusta, enfermidades físicas e psíquicas e, por fim, a morte. A miséria humana é o sinal manifesto da condição natural da fraqueza em que o homem se encontra após o primeiro pecado e da necessidade de uma salvação. É por isso que ela atrai a compaixão de Cristo Salvador, que quis assumi-la sobre si, identificando-se com os mais pequeninos entre seus irmãos. É também por isso que todos aqueles que ela atinge são objeto de um amor preferencial por parte da Igreja, que desde as suas origens, apesar das falhas de muitos de seus membros, não deixou nunca de trabalhar por aliviá-los, defendê-los e libertá-los. Ela o faz por meio de inúmeras obras de beneficência, que continuam a ser sempre e por toda parte indispensáveis. Amém. Então, vocês veem, aí nós vimos, quer dizer, é um auxílio que nós prestamos à pessoa. E como Jesus fala, quando você faz alguma coisa pelo teu irmão, é a mim que você está fazendo. Quantas vezes você está fazendo alguma bondade, alguma coisa para alguém, e você percebe que, sabe, aquilo ali parece que não é real, parece que está meio, sabe, você não sabe de onde vem, mas engraçado, eu estou estranhando essa situação aqui. Muitas vezes Jesus se personifica para nos pedir alguma coisa, para ver qual é a nossa reação, como é que nós agimos, se nós temos caridade em nosso corpo, nosso organismo, em nosso coração, em nossa mente, né? Ou se é só para o inglês ver. E aí nós vamos estar observando que Jesus, ele trabalha com o íntimo do ser humano. Tudo que nós fizermos, ele vai estar vendo. E vocês viram que eu acho muito importante, lógico, as obras materiais, e também acho mais importante ainda as obras espirituais. Analise em um momento qualquer quantas coisas vocês fizeram por um outro que envolvia um aconselhamento, uma oração. Nós já falamos isso na aula passada, né? Que eu dei bastante exemplo para vocês. Da mulher que queria se jogar, e era o quê? Ela queria um abraço. O que nos custa dar um abraço a uma pessoa? Tá certo, é lógico que você não vai sair para a rua abraçando todo mundo que você vê na frente, mas você vê aquele que te necessita, aquele que te pede, aquele que necessita de uma palavra, de um apoio, de um carinho, de uma fala. Quantas vezes eu já falei para vocês também que eu acho muito importante nós ouvirmos as pessoas. Hoje em dia o ser humano tem muita necessidade de ser ouvido, porque ninguém tem tempo de dar ouvido àquele que necessita ouvir uma palavra amiga, necessita alguém escutando eles, me escutando, não precisa de alguém que me escutar, porque infelizmente o ser humano é assim. Se você fala, ai menina, hoje eu tô assim, mas você nem sabe como é que eu tô assim, assado, mas menina, você não sabe, então, quer dizer, o ser humano não tem tempo para ouvir o que o outro está querendo falar. Você pode ver qualquer coisa que você fala, o outro já fala pior. O outro já fala que foi 10 vezes mais. Então, a pessoa, nós temos que aprender a ouvir. Eu estou com muita dor de cabeça, insuportável, isso que tem. Mas você não sabe a minha como é que está. Você está sentindo aquilo que o outro está sentindo? Como é que você lida com essa coisa que o outro está sentindo? Como é que você lida com isso em você? Então, se você der, por exemplo, esquece um pouquinho de você. Esquece que a dor de cabeça sua é pior 10 vezes. Esquece que o seu problema é pior 10 vezes. Às vezes, naquele minuto, 5 minutinhos que você ouve o outro falar, você vê
que você vai satisfazendo a necessidade dele, você vai ajudando, você vai auxiliando na vida dele. E aí você vai observar que, a partir do momento que você faz esse amor, esse carinho por um próximo, você também continua recebendo a sua parte. E é isso que eu acho muito importante nós fazermos. Ouvir o próximo. A gente fala assim, eu sou todo ouvidos. Então seja todo ouvidos. E não comece a interromper para contar no seu. Se ele te chamou para pedir uma caridade de você ouvir, então que nós saibamos ouvir. Porque não adianta eu falar, porque eu tive pior, mas não adianta você falar para ele que você teve pior, porque naquele momento, aquele dele é maior que tudo, é pior que tudo, é o dele naquele momento. Então, se você pega e fala assim, porque eu tive isso, aconteceu assim, mas isso é viver, aconteceu. Aí, o coitado, o que vai acontecer? Ele vai começar a te ouvir, e vai começar a perder na mente dele aquela necessidade que ele estava querendo extravasar, ficou presa de novo. Então, é necessário que nós nos analisemos. Nós temos uma compreensão melhor das coisas ao nosso redor. Nós podemos saber quando é hora de ouvir, quando é hora de ensinar, quando é hora de corrigir. Nossa obrigação também é corrigir a pessoa. Mas não é corrigir para chamar atenção, para ficar bravo. É corrigir de maneira que a ignorância é uma coisa, a burrice é outra. Então, o fato de ignorar uma coisa e você conhecer aquela coisa, é muito bem-vindo se você me explicar como é aquilo ali que eu não estava entendendo. Então, saber corrigir, saber instruir, saber ouvir. Né? Isso é muito importante na nossa vida. É uma das coisas que eu mais acho importante, que eu sempre falo, é isso. Ai, minha boca está ruim de mastigar aqui. Diário de Santa Faustina, vamos lá. Obras de misericórdia corporais, diário 285. Em determinado momento, quando vim à cela, eu estava tão cansada que primeiro tive que descansar um momento antes de tirar a roupa. E quando já estava despida, uma das irmãs pediu-me que lhe trouxesse água quente. Apesar do cansaço, vesti-me bem depressa e levei a água que ela desejava. Embora da cozinha até a cela fosse um bom trecho, cheio de lama que me chegava até os tornozelos. Quando regressei à minha cela, vi um cibório com o Santíssimo Sacramento. Eu ouvi esta voz: pega este cibório e leva-o ao sacrário. A princípio hesitei, mas depois me aproximei e quando toquei o cibório, ouvi estas palavras: como o mesmo amor com que te aproximas de mim, aproxima-te de cada uma das irmãs, e tudo o que lhes fizeres, fazes a mim. Um momento depois vi que estava sozinha. Vocês veem, ela teve a experiência com Jesus, né? Ele estava ali com ela, ele estava praticamente vendo como que ela reagiria na necessidade do próximo. E quantas vezes nós nos deparamos também com o próximo necessitando de alguma coisa, e se nós começarmos assim, ficar, vamos dizer assim, mais atento àquilo que nós fazemos, àquilo que nos acontece, nós vamos começar a perceber que aquilo é Jesus pedindo para nós fazermos, para aquele próximo que precisa. Às vezes eu acho engraçado, porque às vezes no meio da rua, eu passo, estou dirigindo, a pessoa vai, você pode me dar um dinheiro para me comprar uma marmita? Eu falei, olha, bem, eu não estou com dinheiro aqui, mas você vai ficar aqui? Vou. Então você fica aqui que eu vou buscar uma marmita para você. Aí outro dia, pode contar o que acontece, não para engrandecimento, não, que nós tudo fazemos as coisas, mesma coisa, igual. Quando o mercado estava ali perto, fui lá, comprei 2 marmitas, comprei 2 refrigerantes, comprei pão, aí voltei lá, cadê, ó? Procurei, rodei, não achei. O pessoal me sumiu daqui. E eu aqui com as marmitas, tudo aqui agora, com o refrigerante que eu tinha comprado. Aí eu peguei, saí dali, desci um pouquinho, mais para frente, na rotatória, tinha um senhor, ele é cadeira de roda, ele está sempre por ali. Eu olhei assim, ele estava no meio dos carros pedindo comida, pedindo as coisas, né? E era bem na hora do almoço.
Aí o que eu fiz? Eu peguei, estacionei o carro, fui lá, peguei uma marmita, peguei o refrigerante e pus do lado, assim, da cadeira, aliás, das coisinhas dele, estava ali naquela canteiro central, coloquei ali e fui embora. Aí, quando chegou lá para frente, encontrei uma moça que estava também no sinaleiro. Eu falei para ela assim, e aí, tudo bem? Tudo bem. Eu falei, se você almoçou? Eu tô aqui morrendo de fome, mas não tem jeito, eu saio aqui, não tem um negócio que ninguém me dá para comer. Aí eu dei risada, aí eu fui, entreguei, então vai comer. Entreguei a marmita para ela, entreguei as coisas para ela, e peguei o pão e fui embora. Ai, que bênção! Quer dizer, o que é isso? É Jesus que fala para nós. Faz tal coisa, vai levar, está lá, está te esperando. E se você for analisar, analisa para você ver. Nós não podemos estar parando assim no sinaleiro para ninguém assim que a gente não conhecer. É perigoso, infelizmente, as maldades humanas e as agressões que eles sofrem, toda essa agressividade que está tendo dentro do homem, você torna perigoso, você não pode. Agora, se você vê, eu acho que o coração da gente mostra quem é, quem não é, quem pode, quem não pode, se você fala, se você corre, né, o coração mostra, mas quem quer esse coração é Jesus. Ele jamais, se você pensa em fazer um bem, ele jamais vai conduzir você para uma coisa perigosa para você. Ele vai estar te amparando, te protegendo. Então, nós temos que estar atentos, temos que ficar atentos, para ver se aquela situação é propícia, se de fato é um pedido de Jesus, se aquela pessoa de fato está necessitada nessas condições, e aí depois a gente agir. Vamos lá. Diário 1312 e 1313. Jesus veio hoje à portaria na figura de um jovem pobre. Esse miserável jovem, com as vestes terrivelmente rasgadas, descalço e de cabeça descoberta, estava com muito frio, porque o dia era chuvoso e frio. Pediu algo quente para comer. Fui à cozinha e nada encontrei para os pobres. Mas depois de procurar melhor, achei um pouco de sopa que esquentei. Ajuntei um pedaço de pão e ofereci ao pobre que a tomou. No momento em que ele estava me entregando o prato, permitiu-me conhecer que era o Senhor do céu e da terra. Logo que vi quem era ele, desapareceu diante dos meus olhos. Entrando na casa, refleti sobre o que tinha sucedido na portaria. Eu ouvi essas palavras na alma. Minha filha, chegaram aos meus ouvidos as bênçãos dos pobres que, afastando-se da portaria, me bendizem e gostei dessa tua caridade nos limites da obediência. E por isso desci do trono para saborear o fruto da tua misericórdia. Ó meu Jesus, agora vejo claramente e compreendo tudo o que há pouco me sucedeu. Eis porque me perguntava, que pobre é esse, que reflete tamanha modéstia? É o que nós estamos falando, né? Vamos lá. Diário 1029. O médico não permitiu que eu fosse à capela para a devoção da paixão. Embora tivesse um ardente desejo, fiquei rezando no meu próprio quarto. De repente, ouvi a campainha no quarto vizinho, entrei e prestei um favor a uma pessoa gravemente doente. Quando voltei ao meu quarto, vi de repente Nosso Senhor, que me disse: minha filha, deste-me maior alegria prestando-me esse serviço do que se tivesse rezado por muito tempo. E eu respondi: não foi a vós, meu Jesus, que prestei um serviço, mas a esse doente. E respondeu meu Senhor: sim, minha filha, tudo o que fazes ao próximo é a mim que o fazes. Vocês viram aí um doente, né, necessitando dela, ela foi, logicamente, atender, e ela foi rezar, ela foi pedir a Deus, ela foi confortar, ela foi amparar. E isso tudo, Jesus mostra o quanto isso é importante para a gente, que busca o amor de Deus, que busca a salvação, que nós
possamos encontrar o nosso caminho através desses pequenos gestos que nós fazemos, porque às vezes a gente pensa que é bem pequenininho o gesto que você está fazendo, só que aos olhos de Deus, de Jesus, é um grande ato de misericórdia que nós fizemos. Então, enche o coração dele de alegria, enche, depois nós vamos ver o quanto a gente foi útil àquela pessoa sofredora naquele momento, o quanto foi importante. Você se lembra o caso que eu contei do homem que estava no quarto vizinho, que estava lá passando mal, praticamente morrendo, né? E eu saí da minha cama no hospital e fui lá atender ele, conversar com ele, rezar por ele. Vocês viram a graça que nós tivemos dele partir. Se nós vermos Jesus mostrando para nós as flores caindo do céu sobre ele no leito. Isso, sabe, gente, essas são grandes graças que nós alcançamos para as pessoas que nós estamos estendendo a mão e fazendo oração por ela. E para nós é tão fácil rezar. É tão fácil conversar com Deus. É tão fácil nós termos essa comunicação direta com Deus, vamos dizer assim, sabe? É a aproximação de Jesus conosco. Isso é muito importante para nós podermos servir o nosso irmão, porque nós temos que pensar assim, quanto mais eu sirvo, mais eu me solto melhor, mais eu sou feliz, mais eu consigo as minhas graças. E vocês podem ver, aquele coração que é misericordioso, que é bondoso pelo próximo, nada falta a essa pessoa. Nenhuma doença derruba ele, nenhum mal atinge sua família. Por quê? Porque é uma família cuidada por Jesus. Por quê? Porque no momento da necessidade, ela soube cuidar daquele que precisava. Então, ela tem a proteção de Jesus sempre que ela quiser. Vamos para frente. Obras de misericórdia espirituais. Diário 1300. Oi? Ficou mudo, travou. Travou ou fechou o microfone? Não Aberto tô ouvindo. microfone? Agora estou, não estava antes não, pode começar. Tá. Diário 1316. Filha, necessito de sacrifício repleto de amor, porque apenas esse tem valor diante de mim. Grandes são as dívidas contraídas pelo mundo diante de mim. Podem pagá-las as almas puras pelo seu sacrifício, praticando a misericórdia em espírito. Compreendo as vossas palavras, Senhor, e a extensão da misericórdia que deve brilhar na minha alma. Diário 1317, a fala de Jesus. Sei, minha filha, que as compreendes e fazes tudo o que está ao teu alcance, mas escreve-o para minhas almas que por vezes se preocupam por não possuírem bens materiais para com eles praticar a misericórdia. A misericórdia do Espírito, porém, tem um mérito muito maior, e para ela não é preciso ter nem autorização nem depósito, porque é acessível a todos. Se a alma não praticar a misericórdia de um ou de outro modo, não alcançará a minha misericórdia no dia do juízo. Oh, se as almas conhecessem, soubessem armazenar os tesouros eternos, não seriam julgadas, prevenindo o meu julgamento com obras de misericórdia. Amém. Amém. Então, você vê, foi tudo isso que nós explicamos, né? A importância, você vê. Ali nós estamos falando assim, mas eu não tenho dinheiro para dar esmola, eu não tenho dinheiro, eu não posso comprar, também falta para mim. Só que não falta uma palavra de carinho, não falta para ninguém uma oração, não falta para ninguém um olhar de bondade, né? Não falta para ninguém ouvir a pessoa que necessita. Então, eu acho assim que essas obras de misericórdia espirituais, elas nos auxiliam muito, porque se você não pode fazer uma coisa, mas você faz outra. Você desenvolve, e você vê que explica aqui, ó, quanto mais obras de misericórdia vocês fizerem, mais vocês estarão prevenindo o meu julgamento com a tua pessoa.
Porque, apesar de todos nós sermos pecadores, todos nós temos um monte de pecados, o que acontece? Quando você está caminhando com Jesus e procurando fazer aquilo que o próximo precisa, necessita, você está praticamente limpando a tua caminhada, limpando a tua barra, né? Entre aspas, limpando a tua barra. E com quem? Com Jesus. Porque ele vê que você, embora seja pecador, embora tenha pecados, você está procurando se redimir, auxiliando o próximo, fazendo algo de muito importante para o seu irmão. E isso é muito bom para nós, que vai nos aliviar no nosso julgamento com Deus. Encíclica Divina em Misericórdia. Jesus Cristo ensinou que o homem não só recebe e experimenta a misericórdia de Deus, mas é também chamado a ter misericórdia para com os demais. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A Igreja vê nessas palavras um apelo à ação e esforça-se por praticar a misericórdia. Se todas as bem-aventuranças do Sermão da Montanha indicam o caminho da conversão e da mudança de vida, a que se refere aos misericordiosos é particularmente eloquente a tal respeito. O homem alcança o amor misericordioso de Deus, a sua misericórdia, na medida em que ele próprio se transforma interiormente, segundo o espírito de tal amor para com o próximo. Então, vocês veem, é isso que nós estamos vindo discutindo e mostrando. Quantas graças nós recebemos das mãos de Jesus, por nós sermos compassivos, por nós sermos bondosos, por nós sermos todo ouvidos com a pessoa que necessita, por nós darmos um sorriso, um cumprimento, né? Tem cidade que você passa assim, no meio da rua, as pessoas não se cumprimentam. Você não ouve ninguém cumprimentar ninguém. Uma vez eu morei lá em São Paulo, um tempo, aí eu saí para a rua, assim, ninguém vai para ninguém, ninguém cumprimenta ninguém. Aí eu subia, eu trabalhava assim, um quarteirão e meio da onde eu ficava, mas já era comprido o quarteirão. Aí eu subia a pé, aí eu ia, andava um pouquinho, bom dia, andava um pouquinho, bom dia, pro outro. Tinha gente que saía no porta para olhar assim, quem é que tinha falado bom dia? Por quê? É uma atitude que a pessoa não está acostumada a ouvir. E é tão gostoso você passar, oi, tudo bem? Então, às vezes eu passo na rua, eu cumprimento a pessoa, sorrio, a pessoa responde, oi, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, você está tudo bem? Você tá? Minha neta fala, vovó, quem quer? Não sei. Aí começou, não sei, mas eu que você viu que eu fiz ela sorrir. Ela sorriu, ela foi embora sorrindo. Não importa saber quem foi, quem é. Então eu sou assim, mas é gostoso ser assim, sabe? Você vê que você faz isso para a rua, você arranca o sorriso de um, o sorriso do outro, você vê que a pessoa foi embora feliz da vida. Ela não sabe quem é essa, só Deus sabe quem é essa aí, né? Só que levou um sorrisinho para uma pessoa. E, de repente, nesse momento, um sorriso é algo que pode salvar uma vida. Depois, vocês reflitam sobre isso. Um sorriso pode salvar uma vida. Faz essa reflexão sobre nossa aula de hoje. Eu sei que eu fiz uma aula meio correndo, meio assim atropelada, mas o assunto, propriamente em si, ele é sintético, né? Ele está nos dando vários exemplos que aconteceram na vida de Santa Faustina, os catecismos amparando nossas respostas, Jesus mostrando nos evangelhos como que é importante nós praticarmos as obras de misericórdia. Isso eu acho que é uma parte fundamental para o apóstolo. Nós fazemos essa misericórdia para o nosso irmão. Viu? E quantas pessoas que fazem isso por nós? Quando nós chegamos na partilha, porque dizemos quase sempre que não temos tempo de praticar a caridade. Porque frequentemente usamos a desculpa de que não praticamos obra de misericórdia porque não temos recursos? O que significa dizer que o próximo é sacramento de Cristo? Eu vou parar aqui para nós podermos voltar para nós conversarmos, né? Deixa eu levantar aqui. Deixa eu
apagar isso aqui para não ficar nos atrapalhando aqui, né? Boa noite. Boa noite, Vera. Boa noite, Boa filha. Boa A Vera noite. vai expor para nossa primeira. Você melhorou bem, Vera? Tá bem? Assim, ó, tudo bem, tá? Eu estou evitando hoje da minha imagem. Eu, na realidade, eu estou aqui no hospital, aguardando para fazer um exame. E, não, mas está tudo bem. Exame de rotina normal e tudo bem. Mas Eu Deus dei risada porque nós estamos vivendo ultimamente mais em hospital, em médico, do que em casa. Esse mas tempo de frio, essas coisas, essas gripes, estão fazendo mal para todo mundo. É. Vai, Não. filha, vai. Mas Deus sempre nos surpreende de alguma forma. Bem, eu vou primeiro, então, responder. Eu acredito que talvez... como que é a pergunta ainda? O que dizemos? Tá. Bom, vou responder a pergunta, tá? Direto. Talvez porque ainda não tivemos a experiência real de Cristo, tá? Em nossas vidas. A entrega para sairmos de nós mesmos, tirar a cegueira do egoísmo que nós mesmos às vezes nos impomos, negando de enxergar as dificuldades dos nossos irmãos, nos desculpando a nós mesmos pela falta de tempo, pela falta de oportunidade financeira e outras tantas desculpas que, na realidade, essa desculpa, a principal, é a falta de entrega da nossa boa vontade de caminhar com o Cristo. Então, é necessária essa transformação interna no nosso coração, aplicarmos na ação ao próximo em obras espirituais e corporais, desde que, muito importante, meus irmãos em Cristo, abrirmos o nosso coração para isso. E a nossa formação dos Apóstolos da Misericórdia, ela é fundamental, porque ela nos abre portas através das lições que a gente vê das pessoas, das experiências, enfim, do próprio catecismo da Igreja Católica, que como nós podemos responder à vontade de Deus em nossas vidas, né? E aí hoje, eu vou concluir agora com uma experiência pessoal que eu passei hoje, que eu estou aguardando para fazer um exame, e o exame não conseguiram um médico para fazer hoje. Resultado, tive que ficar tomando um chá de banco, aguardando até amanhã para fazer o exame. E aí eu, num primeiro momento, me revoltei, eu digo, mas como que eu vou ficar aqui no hospital sem fazer nada? Depois eu parei 2 minutos, eu digo, mas Deus quer alguma coisa de mim, eu tenho que fazer essa entrega do que Ele quer. E aí eu parei no quarto com uma pessoa, e estava ali, uma pessoa muito legal, e aí ela recebeu a notícia que a pessoa que antecedeu a minha ida ali, que foi para a CTI, já estava nas últimas. Daí aquilo me bateu, assim, eu digo, olha, então, quem sabe eu vou rezar o Terço da Misericórdia. Tu conhece? Não, nunca ouvi falar. Então, aí ela aceitou, por amizade que ela fez com essa pessoa, e aprendeu, rezou a primeira vez o Terço da Misericórdia comigo. Aí depois eu disse assim, tá, mas como é que eu vou explicar tudo? E aí eu me retirei, eu digo, olha, eu vou dar uma volta no hospital, mas eu sugiro para você olhar o filme da Santa Faustina. E aí ela pegou e viu o filme da Santa Faustina. Quando eu retornei, ela disse, meu Deus do céu, quanta bondade, quanta paz essa mulher passou para as pessoas e tudo que ela foi perseguida. Enfim, né? Ela ficou assim admirada, ela disse assim, vai, eu vou querer saber mais sobre isso. Então, assim, mais uma vez eu repito assim, nós temos que nos entregar de coração para Jesus. A gente não sabe o que Ele quer, quer dizer, Ele me usou de uma certa forma, né, para que uma pessoa conhecesse a misericórdia. E essa pessoa, então, daqui uma semana vai fazer uma cirurgia bem delicada, né? Então, assim, a nossa formação é fundamental, porque a gente tem que, como é que eu vou dizer assim, entrar dentro das entranhas do coração de Jesus e se imaginar assim, Jesus,
o que que tu está querendo daquela pessoa que a gente nem imagina que ele coloca no caminho, sabe? E então, assim, ó, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Essa é a maior maneira que a gente tem de praticar a misericórdia, se entregando para a vontade de Deus. E para isso a gente tem que proporcionar a experiência. Tá? Verdade. Obrigada, viu, Vera? Obrigada. Muito bom, querido. Eu que Tá? agradeço, viu? E- Muito obrigada. Vamos lá. Tá bom. Eu vou ler aqui. A Teca vai falar para nós a segunda, né, Teca? Vamos Por que sim. frequentemente usamos a desculpa de que não praticamos obras de misericórdia por falta de recurso, né? Isso é o que o mais pessoal fala, né? Oi, Teca, seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo bem, Afife? Boa noite, irmãos. A paz de Jesus e o amor de Maria noite. estejam em nossos corações. Amém. A pergunta ela faz uma pergunta e ao mesmo tempo já responde, né? A desculpa. A gente sempre dá desculpas para não fazer as obras de misericórdia. A gente diz que não tem recurso, mas a gente viu aí no Diário de Santa Faustina, e você falou muito bem, Afife, como sempre você fala, existem várias maneiras da gente fazer, mas a primeira coisa que vem na nossa mente é: mas eu não tenho recurso. Já ouvi muitas pessoas dizerem assim: se eu ficar dando, daqui a pouco eu vou ter que sair pedindo, né? Então, mas a gente pode ir além, né? Dar atenção, ouvir as pessoas, como você disse, né? Quando iniciou o nosso apostolado e eu fazia as visitas, como eu cresci espiritualmente, porque eu visitava e eu ouvia as pessoas falar, né? E como era gostoso ouvir eles falar e como que a gente cresce espiritualmente falando. A gente pensa assim: eu estou saindo visitar um doente, eu vou levar alguma coisa para eles, eu preciso levar uma palavra. Quando chega lá, a gente que é abastecido. Então, aí é essa misericórdia, eles sentirem que são amados pelo simples fato da gente estar ali. E quando eles são ouvidos, eles sentem um amor que até melhora a saúde deles. Porque eles não têm quem escuta, os que cuida já estão de saco cheio, perdão da palavra, mas estão de saco cheio de ficar escutando, às vezes, as mesmas lamúrias. Mas quando a gente escuta de uma forma com misericórdia, é diferente. Eles se sentem amados, né? E sempre tinha uma pessoa que falava assim para mim: eu não vou porque, eu não gosto de ver os doentes, eu me sinto mal, nossa, eu passo mal, eu vejo o doente, me dá isso, me dá um estômago ruim. E eu ficava pensando: nossa, que coisa, né? Que desagradável isso, né? Acho que essa pessoa não é da misericórdia, não, porque... Mas Deus continua nos perseguindo. Essa pessoa se tornou uma ministra, e o que ela mais faz é levar Jesus Eucarístico para os doentes. Aí eu falo: meu Deus, será que essa criatura não aprendeu ainda, né? Que o Jesus sofredor está ali no doente, precisando, né? De ser olhado com misericórdia. Então, assim, a gente precisa olhar com este olhar de Jesus, um olhar de misericórdia para com o irmão, né? Dar a atenção. E o que hoje eu tenho feito, Afife, eu não consigo fazer visita porque, né, você sabe, nosso apostolado teve uma pausa aqui, né? Fica difícil. Faço algumas obras de misericórdia, ajudo algumas pessoas, né, financeiramente, que está em situação difícil. Tem um grupo aqui em Londrina, que ajuda, Comunidade Solidária. Então, eu faço parte também e ajudo. Mas o que eu tenho mais feito é a oração. Hoje mesmo, uma mãe pedindo para uma filha que estava no hospital. Eu acendi uma velinha, coloquei para Nossa Senhora, e eu sempre digo assim: Jesus, eu não consigo estar ali, né, com ela, fazendo alguma coisa, de repente, suprindo alguma necessidade física, mas que a minha oração possa chegar até ela.
Então, às vezes, a gente pensa que é nada, né? Vai rezar um terço, vai rezar o terço da misericórdia, ou vai rezar o terço mariano, acender uma vela. Parece que é coisa insignificante, mas quando a gente faz com um grande amor, isso se torna um gesto grandioso diante de Deus. E as Amém. obras de misericórdia é que falarão de nós. Então, muitas vezes a gente pensa, nossa, quando eu chegar lá diante de Deus, né? Ai, o que eu fiz, o que eu comprei, o que eu usei. Não, é as obras de misericórdia que vai falar da Teca, da Fife, da Vera, da Silvana, da Vanessa. Então, é as nossas obras que vai chegar primeiro do que nós e vai falar, olha, elas fizeram isso. Então, a obra de misericórdia, para mim, a Fife, irmãos, é um caminho que nos conduz à santidade. Por quê? Cada obra que a gente faz, ela vai nos moldando e nos transformando a sermos semelhante a Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Obrigada, Teca. Muito obrigada, viu? Com você, como sempre, excelente, viu? Muito obrigada, Teca. Amém, Fife, obrigada. A última aqui. O que significa dizer que o próximo é sacramento de Cristo, Cassiano? Boa noite, Afif. Boa noite a todos meus irmãos. Desculpa Boa um noite, pouquinho. meu filho. A voz é porque tô ficando resfriado. Entendeu? Essa mudança de tempo aqui brusca aqui no Rio de Janeiro. De manhã faz frio, de madrugada faz frio, de manhã faz sol. A gente fica assim, né? Mas vamos lá. O significado, como a Fifi acabou de falar, do próximo como sacramento de Cristo. A Fifi e a nossa amiga Teca deram vários exemplos, né? Aqui eu começo falando assim, ó. Quando se diz que o próximo é sacramento de Cristo, isso implica, sim, que como os sacramentos da igreja, o próximo é o meio pelo qual a presença de Cristo pode ser experimentada. Como acabamos de falar, e a Teca acabou de falar, a Fifi falou, a gente experimentando, a gente tá de frente, muitas das vezes, com o irmão não podendo ter um dinheiro para ofertar ao nosso irmão, mas de repente você tem um cartão, você passou próximo de uma padaria, você passou próximo de uma coisa, você quer comer realmente, então você vai lá, compra um alimento, traz para ele, entendeu? Porque muitas das vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado, como a Fifi falou, até mesmo no sinal, né? Porque a gente não sabe quem é que está ali do lado de fora, né, Fifi? E também ter cuidado para não estar alimentando o vício do irmão que está na rua, que muitas das vezes ele pega aquele dinheiro não por maldade, para usar como para comprar drogas, mas sim por vício que o sistema próprio, entendeu? Identificou como usuário. Então é aquele negócio, é um consumo que você não se dá precedente, você não tem como fazer uma desintoxicação, entendeu? Falando com o irmão em um dia, né? Você tem que estar sempre lá conversando, dando ombro, escutando ele, né? Falando com ele. Esse conceito está intimamente ligado ao mandamento que Jesus Cristo fez para a gente: amar ao próximo como a si mesmo. Já diz tudo, entendeu? Você tem que pensar no irmão como você. Você gostaria de passar por tal situação? Se coloque no lugar do irmão, se coloque lá para saber se aquilo que você de repente está fazendo com o irmão, às vezes virar a cara, entendeu? Pelo menos é você ter o respeito de olhar para o irmão e falar: poxa, eu não tenho aqui para te dar, mas o que eu posso fazer por você, meu irmão? Dá um abraço. De repente, um abraço, você vai estar salvando uma vida. Um sorriso, como a Fifi falou, um aperto de mão. É você conversar com ele, é você se fazer semelhante a ele, né? Que a presença de Cristo no próximo, ela está implicada que cada pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós nos relacionamos com o próximo, estamos nos relacionando com Deus, propriamente dito, né? Este relacionamento é visto como um meio de encontrar a presença de Cristo na Terra. O amor ao próximo. O que é o amor ao próximo? É isso tudo aqui que eu falei, a Teca falou, a Fifi falou, né? Nossos irmãos aqui foram bem espontâneos, não sei a palavra, bem explícitos no que poderiam estar passando para a gente, né? O amor ao próximo é central na mensagem de Jesus. Ele ensinou
que o amor de Deus e o amor ao próximo são inseparáveis, eles não se separam jamais. Ao amar e servir ao próximo, os cristãos estão de fato amando e servindo a nosso Senhor Jesus Cristo. A manifestação de graça então nem se fala. Assim como os sacramentos manifestam a graça de Deus, o relacionamento com o próximo pode ser uma manifestação da graça divina na terra. Quando praticamos os atos de bondade, como acabamos de descrever muitos, a compaixão e a justiça, estamos praticando a obra de Deus no mundo. E aqui, para terminar, né, eu colocaria, entendeu, umas implicações práticas, porque quando a gente está estudando um pouquinho, né, nessa parte de teologia, essas coisas todas, então a gente coloca sempre uma coisa que a gente pode fazer e uma coisa que a gente deve tomar cuidado, né, Fifi? Então, ó, o acolhimento e o respeito encoraja nós cristãos a acolherem e a respeitarem todas as pessoas, independente de suas diferenças, vendo nelas a imagem de Cristo, como a gente falou. De repente, a Fifi acabou de falar isso pra gente, Cristo se faz presente na imagem do irmão, né, Fifi? Para nos mostrar qual seria a nossa reação perante a situação. E isso é uma grande verdade da vida, né, minha irmã? Serviço e solidariedade motiva a viver uma vida de serviço e solidariedade, especialmente em relação aos mais necessitados, às necessidades, aos marginalizados, como a nossa amiga falou, os presídios. Aqui na nossa paróquia tínhamos um padre que se chamava Padre Roberto, a Fifi. Aqui, sabe qual era a missão que nós fazíamos? Era visitar os jovens infratores do Degase, entendeu? Nós íamos lá no Degase, visitávamos, levávamos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu vi um depoimento que foi assim: Cassiano, nós temos aqui um projeto para fazer a catequese. Eu fui convidado para dar catequese, entendeu? Mas quando acaba não foi para frente devido a muita coisa que eu estava aqui e não consegui abraçar na causa, porque a gente não pode sair abraçando tudo. Eu sei que o meu coração pedia para que eu abraçasse mais essa causa, mas eu não ia conseguir dar conta de tudo. Então, o que aconteceu nessa dissertação, que eu vou fazer bem breve e rápido para a gente estar terminando. A menina que era responsável lá para o Degase falou comigo que teve um irmão que estava precisando muito da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela chegou, deu a palavra, conversou muito com ele estava prestes a sair, mas antes de ele sair, ele queria ser batizado. Então foi feita uma catequese toda especial com ele, entendeu? E antes dele sair, ele conseguiu fazer a catequese dele, ele foi batizado. E o que aconteceu, a Fifi? Logo assim que ele saiu, não sei o porquê, o que aconteceu, que ela falou que foi uma coisa que, assim, tão inesperada, que ele se envolveu em algo de errado e acabou falecendo. Aí ficou a palavra: valeu a pena eu ter perdido tempo com aquele irmão? Com certeza, porque sabe o grande ensinamento que vem disso? Ele, antes de morrer, entendeu? De repente a pessoa falou que só por ele estar perto pode ter acontecido, ter confundido que ele estava no meio, porque eu acho que uma pessoa que quer receber a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, logo assim que saia, entendeu? Não vai fazer isso, ainda mais ele que se converteu por dentro no coração, mas eu não estava lá, eu não sei dizer. Eu só sei que ao ele chegar próximo a nosso Senhor Jesus Cristo, então ele ser batizado, por ele ser batizado, na hora do seu juízo final, contou muito, pesou muito na balança, entendeu? Ele ter aceitado nosso Senhor Jesus Cristo para ele. Então essa fica a nossa lição, que nós não realmente, né, como vocês falaram, nós não somos melhores de ninguém. Quando chegar um irmão dentro da nossa igreja, que nós possamos estar abraçando, colocando de repente ele sentado do nosso lado, como muitas das vezes eu já cansei de falar, né, Fifi, que eu faço parte da pastoral social, e muitas das vezes chega um irmão muito sujo e as pessoas sentem repúdio em deixar que ele entre e sente ao nosso lado. Eu abraço, eu dou aperto de mão, eu dou beijo, entendeu? É aquele irmão que eu falo, eu vou abraçar assim como Jesus Cristo abraçou. Sem medo de repente, ser contaminado com doença, e sim ser contaminado com amor. Que é isso que Jesus Cristo nos ensinou. Acabei, a Fifi. Um abraço.
Amém. Muito obrigada, Cassiano. Vocês veem, né? Todos os exemplos que nossos irmãos deram, o testemunho que eles deram. E é muito importante a gente poder observar que nós todos temos experimentos, nós temos experiências que nos sucedem, e que ali nós vimos muito a mão de Deus, né? Agora, também igual eu falei, nós temos que tomar muito cuidado, pedir muito a Deus que nos oriente, que nos mostre qual é a verdade, porque as situações podem se tornar, às vezes, perigosas, sim, porque às vezes a pessoa pode, eu vou fazer, então, vou fazer assim, assim. Vamos com calma, vamos perguntar de Jesus, vamos abrir o coração para Jesus, pedir para Ele que Ele seja o nosso caminho, que Ele seja a nossa luz, que Ele nos oriente, que Ele nos mostre o caminho que Ele quer que nós sigamos, que nós sejamos seu instrumento de amor e misericórdia, para que a gente possa trilhar um caminho melhor. Eu tenho certeza que nós vamos trilhar. E aí o Cassiano falando me fez lembrar, não vou contar nada, só vou lembrar que eu estava fazendo meu mestrado, aí a minha dissertação de mestrado foi em cima de umas experiências que eu tive com meninos de rua. Aí, cada coisa que acontecia com eles, eles sabiam que eu estava escrevendo, eu falava que estava escrevendo a história deles, falavam. Aí, tudo que acontecia, eles corriam lá na minha casa, conversar comigo, para me contar o que tinha acontecido, para ver se eu ia pôr no livro. Então, assim, foi uma experiência muito linda, eu tenho, graças a Deus, tenho muitas experiências, muitas coisas boas que nos dão, assim, muita verdade, sabe, do ser humano. E às vezes a gente vê o quanto eles passam sofrimento, o quanto eles sofrem, e o quanto se perderam na vida por causa das necessidades, né? Infelizmente, tem alguns, a maioria também, se perde, porque, infelizmente, não sabe voltar o caminho de volta. Como vocês viram, que ele auxiliou. É lógico, Cassiano, que teve muita valia, porque deve ter tido um peso muito grande na vida dele, na vida espiritual que ele iria ter com Deus, dele estar passando por essa experiência de fazer seu batizado, de se batizar, de seguir a Deus, de se reconhecer como filho de Deus, né? Como a proteção de Deus. Isso com certeza contou muito na vida para ele. Às vezes, você sabe que às vezes um olhar que a pessoa tem ali, de redimissão, de arrependimento, ela pode salvar a vida dela com Deus. Porque, igual a gente falou, Deus é misericórdia, Deus é benevolente, Deus sabe como está o coração do ser humano, e Ele sabe o que foi que levou o ser humano a agir daquela maneira que às vezes ele agiu errado. E às vezes agora, Deus está mostrando para ele o caminho correto, e ele voltou para o caminho correto. Então agora, tenho certeza que Deus cuidou dele, né? Cuidou dele. Gente, amém. Graças a Deus nós terminamos, nós tínhamos que falar sobre isso. Eu quero pedir desculpas a você, de eu às vezes ter sido rápida, mas é porque eu estou com dificuldade de falar, porque eu mordi a língua, né? E também não estou me sentindo bem. Eu queria te interromper, mas eu queria falar para você que o Padre Edson está com a gente. Está com a gente, o Padre Edson? Então, Padre Edson, é que eu escrevi para ele correndo para ver se a gente poderia fazer as orações. Nós fizemos na introdução, Padre, e conversamos um pouquinho, rezamos, pedimos a Deus, e pedimos a Jesus que Ele nos mostrasse o caminho da oração para ajudar nossos irmãos que estão necessitados. Boa noite, Padre Edson, seja muito bem-vindo. Eu mordi a língua, está difícil de falar, Padre. Boa noite, boa noite. Que bom vê-lo, Padre. Igualmente, que bom que vocês estão perseverando. Eu vi que a senhora até ligou para tentar falar comigo, mas estou lidando com uma reforma aqui no seminário e precisava correr atrás de umas coisas que estavam faltando, então estava bem divertido o dia. Quando eu dou uma ligadinha assim, é só para o senhor ver as mensagens, viu? Não precisa se preocupar de ligar de volta, não. Muito obrigada. Até isso estava meio brabo hoje. Então, é que o pessoal queria fazer orações, né, por causa dessas guerras, esses encontros que está havendo no mundo todo, né? Mas nós conversamos já a respeito disso, já pedimos para a gente fazer orações, né? Pedimos muito a Jesus que tome conta do seu povo, que venha em socorro, né?
e derrube essa força de poder que o homem quer porque quer ter, né? E apazigue o coração do homem, porque somente assim a gente vai conseguir alguma paz no mundo. O homem, o ser humano, ele nunca viveu em paz, né? Desde que ele foi criado, ele vem lutando por algo de melhor para ele. Muitas vezes o melhor que ele pensa não é o melhor para o mundo, né? Então a gente pediu muito a Jesus para numa conta, nos proteger, nos abençoar, nos mostrar o caminho da oração. O senhor quer fazer alguma colocação, padre? É sempre o desafio, né? Tratar o outro como Cristo, né? Como ali dizia a última pergunta, o que significa dizer que o próximo é sacramento de Cristo, esse sinal da presença de Cristo. Ainda agora, eu fazia uma caminhadinha rápida também para equilibrar o dia e na frente de um mercado tinha uma pessoa, ele às vezes está lá deitado com a cabeça para o lado da rua, tudo. De longe parecia até uma mulher com cabelo comprido, mas não, o que parecia o cabelo era a falha do cobertor que ele tinha, né, jogado e que nas costas não cobria. Tratar cada um como se fosse Cristo, né, inclusive os da nossa família, aquilo que o Cassiano falou, né, da imagem e semelhança de Deus e tal. Isso, sem dúvida, é um desafio. Às vezes nós temos também nossos preconceitos, nossas dificuldades, nossos medos também, né? Mas é sempre um convite nessa obra de misericórdia, porque senão nós vamos nos achar às vezes importante, né? Fazendo as coisas por nós mesmos ou por nos sentirmos bem, né? E as obras de misericórdia não são só isso, né? Em todo caso é um convite, um desafio sempre para fazer o bem sem olhar a quem e ter consciência de que o outro também é Cristo, sinal dessa presença, dessa graça de Deus. As obras de misericórdia, sem dúvida, né, são silenciosas, muitas vezes como formiguinha, e quantas vezes não precisam também nem do nosso cartão, nem do nosso dinheiro, né? Então, lembrar sempre dessa dimensão mais abrangente das obras de misericórdia, até porque a verdadeira obra de misericórdia vai ser se importar por aquela pessoa, né, pela salvação dela, pela plenitude dela, né, às vezes até ajudá-lo, né, numa clínica de recuperação, tantas coisas que às vezes a pessoa precisa, nem sempre é o que ela quer, né, nem sempre é o que gosta também, mas isso sem dúvida é um desafio bem grande, né, pensar como eu vou agir de misericórdia para com essa pessoa, assim como fez o bom samaritano, né? Socorrê-la não só na sua necessidade imediata, mas no sentido mais pleno. O próprio Papa, esses dias, falava, né, da compaixão, falava do samaritano numa das suas primeiras catequeses, acho que foi umas 2 semanas atrás, ou 3, mais ou menos, também, né? E que a nossa experiência com a misericórdia nos ajude a senti-la e levá-la também. Amém. Amém, Padre, amém. É o principal, né? Assim como a gente pode, às vezes, também estar precisando de uma palavra, de um carinho, alguma coisa de outra pessoa, o outro também precisa, isso é muito importante. Mas tá, tudo bem. Alguém quer colocar alguma coisa? Fala, Padre. Esses dias até eu via que a irmã Jacinta ainda continua recebendo doações, né, para a Ucrânia, e eu acho que eu já comentei também. Outro dia eu falei com um irmão meu que é padre, né, irmão da nossa congregação que é padre lá na Ucrânia, eu morei junto com ele há algum tempo. Aí ele dizia assim, pois olha, nenhum lado está certo, né? Ele disse assim que existe, né, algumas coisas dos dois lados que não fazem a vontade de Deus também, né? Então, diz ele, nessa guerra somente Cristo mesmo, mas parece que os corações estão um pouco distantes disso, porque muitas vezes a grandeza, ou sei lá, o orgulho, tanta coisa se coloca em primeiro lugar, embora são duas nações que podem ser ditas como cristãs, né? Mas vivem essa situação tão difícil. Que eu estava falando que a gente, infelizmente, o homem tem uma sede de poder, né?
sede de poder, que não sabe apertar uma mão, retroagir um pouco. Então, infelizmente, a gente vai ficar batendo firme. É o que eu falei, o que nós podemos fazer é pedir a Deus, orar, né, rezar, e orientar as pessoas que não conhecem, que não sabem o que eles precisam saber, se protegerem. Acho que a gente está nesse caminho, acho que a necessidade nossa nesse momento é essa, né, Padre? Sim. Mas eu agradeço, Padre, eu agradeço muito a sua presença, agradeço muito a presença de todos que estiveram conosco. O pessoal está firme aqui, Padre, estão caminhando tudo firme, graças a Deus, viu? Hoje eu não estava sentindo bem, não sei nem o que eu tenho, depois eu vou medir a pressão, acho que às vezes caiu a pressão. Eu estava ruim, ainda por ser eu mordi a língua, hoje está danado. Mas graças a Deus nós conseguimos estudar, né, gente? O senhor dá a sua bênção, Padre, para nós? Sim, sim. E procuremos também ir ao encontro do Cristo nesse Corpus Christi e levá-lo também na nossa vida, né? Lembremos sempre desse Cristo que visita a nossa vida, a nossa família, por meio de nós também, que procuramos viver essa misericórdia. Aqui em Curitiba, eles criaram uma rede de coleta, pretendem coletar 10 toneladas de alimentos, de doações, e também cada paróquia tinha a missão de organizar as visitas aos doentes, né, levando o Santíssimo Sacramento e tal, aos hospitais, escolas, para recordar tudo isso também. E Jesus, que quer estar no nosso meio. Nesse dia, né, na quinta-feira, vamos celebrar de maneira solene a presença do corpo e sangue de Cristo no meio de nós. Mas no dia a dia ele conta com os cristãos para fazer essa procissão, né? Nem sempre vão ter rosas, nem sempre vão ter tapetes bonitos nos esperando, mas com a graça de Cristo, né, Jesus também nem sempre encontrou belos lugares, mas procuremos também ter muito perto ele do nosso coração para levá-lo por onde passarmos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Paulo II, de Santa Faustina, pedimos a bênção sobre todos nós, os apóstolos eucarísticos da Divina Misericórdia, o seu desejo de estudarem, também de adorarem o Senhor, fortalecerem-se na oração, seu desejo de praticar obras de misericórdia. Senhor, acompanhai a vida de cada um, a intenção de cada um, o coração de cada um, para que, sempre restaurados e restabelecidos pela força misericordiosa, procurem levar o amor e misericórdia em suas vidas e cada vez mais dar testemunho do teu amor, para que mais e mais pessoas conheçam essa graça, essa alegria, essa força de viver, e que essa bênção do Deus rico em amor e misericórdia, cheio de poder e bondade, desça sobre nós e permaneça para sempre. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Confio em vós. Graças a Deus. Padre, Deus lhe pague, viu? Deus abençoe muito o senhor também, caminhada, o santuário, os padres. Tenho rezado muito por todos vocês, viu? Deus Amém. abençoe a todos. Deus abençoe a todos nós, que vocês tenham uma noite de descanso, de tranquilidade. E que amanhã amanheça um dia assim, bem lindo, sem frio, né? Cadê a Silvana? Sem frio, né, Silvana? Alma, se tiver frio fora da alma, não pode. É divertido. Mas é gostoso, eu gosto do frio, eu gosto do frio. É que em alguns lugares exageram, né? Mas que bom. Obrigada, gente, muito obrigada. Boa noite, Cris. Tudo bem, querida? Nada, tô melhor. Melhorou? Tô melhor. Melhorou do resfriado? É sinusite, né? É. Se cuida, filho. Cuido. Boa Sim, noite. Deus abençoe vocês todos, viu? Deus abençoe. Fica com Deus. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe. Amém, amém. Boa noite a todos. Sua bênção, Padre. Obrigado. Boa noite. Sua bênção, Boa noite. Pai. Deus abençoe todos. Valeu, Deus abençoe. Obrigada, Amém. viu, Lourdes? Obrigada às meninas, Boa viu? noite. A todos vocês que nos ajudaram. Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau. Fica com ele, Deus abençoe vocês. Amém. Melhoras, hein? Eu vou medir a pressão agora, ver se é a pressão que está caindo, o que é, que eu estou aqui 11